Olá, eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre a sabedoria do tempo. Até mais! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a sabedoria do tempo, né? Sobre o envelhecer, sobre como é que na bruxaria nós tratamos a questão da idade. Começa aqui assim, né? Nós reverenciamos o que a gente chama de deuses tríplices, né? Que mostram as suas facetas, tanto jovens, maduros e anciãos. A gente vive numa cultura que as pessoas estão envelhecendo, mas elas estão envelhecendo dentro, quer dizer, questões de melhoria das condições de saúde, as pessoas estão podendo viver mais tempo com saúde, com lucidez, mas ao mesmo tempo nós não temos uma sociedade que acolha ou que entenda, ou prepare, melhor dizendo, né? Esse amadurecimento e esse envelhecimento. A bruxaria tem um papel fantástico ao lidar com esses assuntos, né? Porque, primeiro, que existe aquela ideia, assim, nas outras religiões, de que a gente deva obedecer aos mais velhos ou que deva respeitar e que a sabedoria, e que as pessoas elas vão envelhecendo, elas vão adquirindo não só experiência, mas também sabedoria, então que isso torna elas melhores, ao mesmo tempo que não é o que a gente vê, né? A gente vê muitas vezes pessoas que envelhecem e se tornam crianças velhas, né? Então, não aproveitaram, não avançaram, não melhoraram, não adquiriram sabedoria. E aí a gente pensa assim, tá, não é a idade que torna alguém sábio ou alguém digno de ser uma pessoa respeitável e que possa trazer alguma coisa, mas as coisas dependem de uma cultura diferente, né? E quem tem a perspectiva da bruxaria vai estar melhor preparado para isso. Por quê? Primeiro que assim, a sabedoria e o aproveitamento da experiência que uma pessoa mais velha tenha vem da opção da pessoa querer estar aproveitando e estar refletindo sobre todas as circunstâncias da vida para quando chegar a uma idade tenha vivenciado as experiências e tenha extraído a sabedoria daquelas experiências. A sabedoria, ela não é quantidade de conhecimento, tá? A sabedoria vem das pessoas pensarem os seus dilemas de vida e avaliarem, quer dizer, não só vivendo e tentando superar, escapar dos problemas, e, enfim. Quando você entende os propósitos, você para refletir, e isso é uma escolha que você faz jovem, né? Então, o ancião, o sábio ancião, ele é alguém que na juventude não viveu só no ritmo da sociedade, no piloto automático, né? É aquela pessoa que teve pausas para reflexão, às vezes na nossa cultura vai ser alguém que talvez tenha feito uma terapia, buscado entendimento através de leituras, enfim. O sábio não é só a pessoa que é velha, ou que estudou muito, ou que tenha grande conhecimento, tá? Mas é uma coisa interessante que é assim, quando você tem uma cultura em que existe a possibilidade de comunicação do jovem com o mais velho, existe uma mútua alimentação, tá? O jovem está diante de uma vida de experiências desconhecidas
para as quais nem sempre ele está preparado e nem sempre ele tem em volta pessoas que tenham capacidade para enxergar e dar uma orientação. Porque a orientação, ela não é só, eu fiz assim, então faz assim. Não. Às vezes você tem que enxergar que naquela pessoa a solução que você deu não vai caber, não é adequada, né? E o idoso, o sábio, né? Ele consegue entender, porque ele refletiu a essência das experiências, né? E por outro lado, o idoso, a pessoa mais velha, a pessoa que foi envelhecendo dentro dessa perspectiva mais sábia, de aceitação dos processos, né? Porque quando a gente fala de bruxaria, a gente está falando de pessoas que optam em viver os ciclos, e existe o ciclo do nascimento, crescimento, amadurecimento, e a velhice e morte. Então, quando as pessoas aceitam isso, né? Aceita a sua idade, vivencia as alegrias e os problemas dessa sua idade, você está com uma relação mais pacífica com esses processos, né? Você não fica querendo, agora eu quero prolongar minha juventude, agora eu quero fazer uma plástica, fazer isso, fazer aquilo. A gente entende, aceita e mesmo valoriza, porque cada etapa tem o seu valor, a sua importância, né? E para o mais velho, a ideia de deixar um legado. Porque como eu falei para vocês já em outros vídeos, assim, o jovem ele sempre vem para trazer mais algo novo, é a novidade. Ele tem um propósito de ir para frente. E a gente não pode pensar que ele tenha que repetir aquilo que os pais, a família fez. Então, não, seu pai fez assim, então como eu sou o mais velho, você tem que fazer assim porque assim é o certo. Não, o jovem traz alguma coisa. Mas, por outro lado, ele vai desbravar um universo que ele não desconhece. E existem situações que elas vão ser inerentes a todas as etapas da vida, né? Então, questões de relacionamentos, questões de confiança, a habilidade de perceber nuances nos comportamentos das pessoas, perceber, valorizar coisas importantes, de não dar tanta importância a coisas que não têm relevância. Tem coisas que a pessoa não precisa de conhecimento, né? Ela tem que ter a vivência. E a pessoa mais velha, ela tem essa possibilidade de deixar esse legado, né? A gente percebe, estou me incluindo, né? Que chega uma idade que a gente tem essa vontade de falar assim, tá, eu cavei essa estrada toda, aqui agora eu tenho que formar uma síntese, porque eu vou deixar essa síntese. E nas sociedades saudáveis, né, nas sociedades como a ideia da bruxaria tem, as pessoas elas têm essa possibilidade de troca, né? Então o jovem ele tem a possibilidade de ter o conselheiro, a pessoa mais velha, o ancião, para tirar as dúvidas. Filmes normalmente eles abordam muito essa questão na nossa cultura, na nossa sociedade, normalmente o ancião ele se isola, né, convivendo com as suas dores, com as suas incapacidades, né? Quer dizer, então ele só percebe essa parte, ele não consegue traduzir a sua experiência em um conteúdo sábio, em algo que possa ser deixado como um legado. Normalmente, quando a gente fala a palavra legado, inclusive as pessoas só pensam em termos de herança, né, de dinheiro, de bens. Alguns podem ter, sei lá, escrito um livro ou ter deixado alguma obra, alguma contribuição, né, nas suas áreas de trabalho, mas é difícil que eles tenham essa percepção do que eles podem estar fazendo e que eles possam, às vezes, despertar, né, incentivar as pessoas, as novas gerações, né? E na bruxaria, a gente tem essa magnífica experiência no Coven,
né? O Coven normalmente tem os seus elders, né, que a gente chama, que são os anciãos, e eles são não necessariamente os mais instruídos ou que tenham melhores capacidades ou que sejam mais assim com dons mais desenvolvidos, mas são as pessoas que, tendo tido experiências e vivências, elas têm como estar contribuindo e aprendendo. Então, assim, a história, né? Na bruxaria, essa época do ano, né? Esse momento que a gente vive agora, que é esse período do Halloween, a gente tem a questão de que os celtas, eles valorizavam a ideia de que você teria de ser lembrado. Eu já falei sobre isso, mas eu acho belíssima essa experiência, porque as pessoas aproveitam esse momento em que o véu entre os mundos está se abrindo e eu não consigo inverter calendário, gente. Para mim, Escorpião é o signo da morte, não tem quem me convença a fazer em touro, tá, o Halloween. E aí é o momento de você lembrar os seus ancestrais, reverenciar, ter esse contato e, principalmente, contar as histórias, contar aquilo que eles, o que eles viveram, né? Como foi a vida, como que eles superaram. Isso traz resiliência. Uma vez eu li um livro importante, um livro de uma psicóloga argentina, que eu não vou lembrar o nome, mas que ela relatava que tinha uma província que estava havendo um grande número de suicídios entre os jovens. E era uma província pequena, isolada, e era como se tivesse pouca gente, pouca troca, pouca informação, pouco tudo, e que as pessoas mais jovens, sem perspectivas de realização, não viam outra saída, né? E aí a forma como eles lidaram com isso foi tentar resgatar os notáveis, né? Quem mesmo não estando vivendo naquela cidade, que foi relevante, que, sei lá, foi um jogador de futebol importante, que foi um artista importante, que foi contribuiu para o país, que fez não sei o que lá, para aquelas pessoas terem aquela coisa de ter assim, ter uma referência, né? A ideia de que tá, alguém tendo nascido aqui vingou, deu certo, fez alguma coisa de importante, né? E isso, só isso, já teve impacto sobre a questão da diminuir a incidência de suicídios naquela região. Então, como é importante você ter essa sensação assim, não, sabe, o meu esforço pode valer a pena. Eu não estou fazendo buraco em água, né? Porque eu tenho ancestral, eu tenho uma coisa, e isso é importante. Né? Muito se fala que no Brasil a gente não tem história, né? A gente fica enaltecendo os famosos heróis da nação, mas que muitas vezes não foram tão heróis assim. E os heróis mesmos sempre ficam anônimos, então assim são poucas pessoas que sabem de pessoas que foram relevantes, que se sacrificaram, que lutaram pela liberdade, democracia, contra a escravidão, enfim. Que realmente fizeram coisas, né? E aí essa falta da história, né? Faz com que as pessoas se sintam, os jovens se sintam desmotivados a fazerem coisas e deixarem também seus legados, né? Então, quando você coloca a possibilidade do jovem e o idoso de se encontrarem, né? De ser do ancião, o sábio, poder passar para eles a síntese daquilo, né? Não é faz igual a que eu fiz, né? É a síntese, é a compreensão das coisas, porque ele refletiu sobre as coisas, né? Ele não só está replicando alguma coisa. Ah, não é? Ah, não, gente, tem coisas que se tornaram obsoletas, né? Então, não adianta alguém ser um exímio datilógrafo, né? Não vai passar nenhuma experiência interessante, mas ele pode ter tido a percepção de que dentro do trabalho dele, que na época era aquele, ele aprendeu tais e tais coisas que ainda hoje são aplicáveis porque são universais, né? Então, a gente
tem essa possibilidade. E aí também tem uma coisa interessante que ocorre com as bruxas, eu acho que vocês já devem ter notado, é comum bruxa não pintar o cabelo, é comum bruxa não ter problema de esconder, problema não, de não esconder a idade, né? De não ter problema com relação à questão do envelhecimento, de lidar com o corpo, tá gorda, tá velha, tá isso, tá aquilo, porque a gente tem um acolhimento dentro do Coven, né? Então as pessoas elas são vistas com os seus dons, com as suas capacidades, elas não são vistas, não tem que provar nada para ninguém, né? É uma outra, a gente tenta criar um núcleo, né, de acolhimento, de pertencimento dentro do Coven, que não, já que na sociedade em si nós não temos, né? Então se a gente não consegue expressar por enquanto, né, na sociedade essa relação de confiança mútua, de pertencimento, a gente, pelo menos no Coven, a gente tem isso, né? Então, são as pessoas, principalmente as mulheres, elas, porque as mulheres são mais cobradas, né, em relação a questões estéticas, elas têm essa questão de se sentirem mais à vontade com as suas questões, com os seus momentos, com as suas transições, né? Tem uma abordagem mais saudável. E assim, e tem a questão também de facilitar as transições para cada um, né? Então, quando você tem um jovem que está cheio de esperanças, de ideias, de não sei o quê, você fala, olha, costuma aparecer tais questões no caminho, mas você pode lidar assim, eu lidei dessa forma. É incentivo isso também. É descoberta de talentos, você percebe, olha, aquela pessoa tem capacidade para alguma coisa, vamos estimular aquele lado, a gente, quando, principalmente aqui no nosso Coven, que a gente tem esse viés de fazer um trabalho individual, a gente tem essa questão de pensar assim, não, para essa pessoa, o ideal é ajudar ela a andar por esse caminho, desenvolver essas capacidades, ter esses dons, porque coisa, e aí a pessoa vai se encontrando naquele caminho, naquele percurso, e ela vai expressando o seu melhor, né? Essa é a forma de cada um expressar o seu melhor, aproveitando aquilo que é a síntese do passado e conseguindo ter um meio caminho andado para as novas gerações aproveitarem e criarem a sua missão de vida, né? Esse vídeo ele é uma sugestão de uma aluna e a gente está precisando de sugestões, né? Então, de novo, eu vou pedir para as pessoas que estão entrando aqui no canal, que estão tendo a primeira vez assistindo, se estiverem gostando, que coloquem o seu like, não deixem de participar, não deixem de colocar um emoji que seja de comentário, se tiverem sugestões, coloquem as sugestões, eu tenho recebido sugestões, eu estou anotando as sugestões, tá? Elas vão estar seguindo uma pauta aqui, e que quem tiver pessoas que também possam se interessar pelo tema, que vocês compartilhem, tá certo? Até mais então, tchau!